Boa noite, boa noite, Tina, seja bem-vinda. Boa noite, seu Ayrton, seja bem-vindo. Não esqueçam de apertar os coraçõezinhos. Boa noite, Aqueline, seja bem-vinda. Vamos esperando. É isso aí, pessoal. Como é que foi a semana de vocês? Como é que estão todos vocês? Estou aqui iniciando a minha primeira live, né? Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. Boa noite, minha grande amiga Thaís Cossetti, do Rio Grande do Sul, terapeuta Theta Healer. Sejam todos bem-vindos. Vou esperar só mais um pouquinho o pessoal chegar. E aí, pessoal, hoje a gente vai ter uns temas bem legais para estar conversando. Vou falar um pouco sobre a questão da ansiedade. A gente está no meio dessa pandemia e a ansiedade tem sido um tema que as pessoas estão realmente reclamando muito. Mas assim, tem solução, né? Tudo tem uma solução. Tudo a gente pode aproveitar, a gente pode transformar de um limão uma limonada, né? É o que o pessoal costuma falar. Seja bem-vindo, Adriano Lemos. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Me digam de onde todos estão se conectando conosco aqui nessa live. A minha primeira live, né? E já vou falar sobre ansiedade. É claro que já fiz outras lives, pessoal, mas eu sempre fiz em parceria com as pessoas, com outras pessoas, outros terapeutas, outros colegas. Os assuntos que eu vou abordar, tá? Antes de eu começar a live, fiquei pensando, poxa, espero que eu consiga levar para o coração de cada pessoa que estiver me assistindo uma ajuda, algo que permita essa pessoa realmente superar o que ela estiver passando com relação à questão também da ansiedade. Alexandre Bueno, meu amigo Alexandre, seja bem-vindo. Faz tempo, hein? Que a gente não se vê, né? A gente não pode mais ir para os bares, né, meu amigo? A gente tem que ficar em casa, todo mundo se cuidando, cuidado com o Covid, né? O coronavírus. E é isso aí, vamos começar, pessoal. Eu vou começar abordando, né, o tema da ansiedade, tá? Por que eu montei uma semana de ansiedade, né? Na verdade, acabou sendo até 2 semanas de ansiedade. Porque o momento que a gente está vivendo tem feito com que as pessoas estejam sofrendo muito com ansiedade. E o sofrimento... Pessoal, me desculpa aqui, o Google me tirou um pouco do ar. Nunca tive aquele comando de voz do Google, porque senão ele entra toda hora na frente da sua tela. Retornando, voltando, né? Vamos falar sobre a ansiedade, a questão da ansiedade. Por que eu fiz a semana da ansiedade? A procura foi muito grande, muita gente sofrendo de ansiedade. E a ansiedade é uma coisa que é natural do ser humano. A gente sempre tem um pouquinho de ansiedade para resolver algumas questões. Agora, o problema é quando a ansiedade começa a tomar conta da sua vida, quando você começa a ser governado pela ansiedade. E a ansiedade, ela começa a tomar um papel crescente. Então ela começa pequenininho, né? Eu lembro que eu era muito ansioso, né, na época da escola, com relação a passar de ano. E eu ficava sempre assim, será que eu vou passar? Será que eu vou passar de ano? Será que eu vou passar de ano? E aquilo me atormentava. Até que chegava um momento que eu dava uma relaxada e falei, não, que seja o que Deus quiser. E eu sempre passava de ano, né? Sempre acabava passando de ano, mas isso me gerava muita ansiedade. Até em trabalhos, às vezes as pessoas estão trabalhando e elas têm que entregar um projeto, uma meta, e ela se sente presa naquela questão da ansiedade. Será que eu vou entregar esse projeto? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? E aí quando a pessoa percebe, ela está numa situação às vezes de muito sofrimento,
ou às vezes ela entrega tudo de última hora, depois de ter sofrido horrores, ela acaba meio que postergando, mas isso é um instrumento da procrastinação, né? Você deixar as coisas até chegar no momento que você aí tem que fazer o vai ou racha e você sofre toda aquela descarga, daquela ansiedade. E até as pessoas que chegam num ponto onde a ansiedade está ocupando tanto assim a mente dela, que ela não consegue trabalhar, que ela não consegue levar os seus projetos à frente, que ela começa a ter palpitações, né? Ela começa a ter efeitos físicos. E os efeitos físicos são desde a pessoa perceber a pálpebra dela tremendo, né? Aí a pessoa ela até pensa que o outro está vendo, né? A gente nunca percebe quando a pessoa está nesse estresse em que até a pálpebra dela treme, mas é uma questão da ansiedade. Palpitações no coração, medo. Uma vez eu encontrei um senhor na rua que ele chegou até o nível da síndrome do pânico. Ele estava totalmente paralisado, tremendo na rua. Ele pediu até minha ajuda. Eu era bem novo, tinha 18 anos de idade. Eu sei que eu ajudei ele a caminhar até um certo ponto da calçada. Ele falou assim, pode me deixar aqui que meu filho vai vir me buscar. Mas assim, ele estava totalmente paralisado. Então, a gente tem que tomar cuidado para a ansiedade não chegar neste nível. E quando chega nesse nível, tá, o que você tem que fazer? Assim, procura um terapeuta, né, gente? Procura ajuda de alguém. Mas, de qualquer maneira, existem pequenas coisas que a gente pode também estar fazendo. A gente pode parar e tomar consciência. Eu gosto muito de usar exercícios de respiração. Porque quando você respira, né, porque a pessoa está lá, naquele negócio, aí você para, não, começa a respirar. Você começa a colocar a pessoa num processo de respiração, aí a pessoa começa a entrar no eixo, ela começa a sair daquela crise de ansiedade, né? Num processo bom de respiração, pelo menos em 3 minutos a pessoa sai daquele ataque de ansiedade. Mas a questão é, e como resolver? Sabe? Porque a crise passou naquela hora. Ela pode voltar depois. No caso que ela volta depois, como é que eu faço? Eu vou estar ligando para o Daniel toda hora para ele tirar essa crise de ansiedade de mim? Ou essa situação de pânico que eu estou vivendo? Eu já tirei muitas pessoas da síndrome do pânico pelo telefone. A pessoa estava no momento que estava tendo a crise, conseguiu me ligar, e aí pelo telefone fui conduzindo ela no processo que ela saiu da síndrome do pânico. Mas a síndrome do pânico vai continuar lá, até o momento que ela vai estar aparecendo. E aí que a gente vai pesquisar de onde que vem. E são sempre processos que vêm da infância. Então quando a pessoa vem aqui para tratar dessas situações, de que vai da ansiedade bem pesada até síndrome do pânico, o que acaba acontecendo? A gente vai voltando, vamos voltando na linha do tempo da pessoa, até a gente achar o momento, tá? Que a gente procura sempre o momento raiz, né? O primeiro momento que a pessoa entrou num processo desses. E às vezes a gente fica surpreso que a gente chega até uma situação que a pessoa está com 1 ano de idade. E você resolvendo a situação ali na pessoa com 1 ano de idade, ela praticamente, aquele processo de ansiedade, ele vai embora. Ele se cura. E a pessoa consegue conviver com aquilo. Eu já tive um caso de uma cliente aqui, que ela não pode entrar em nenhum túnel de São Paulo. Ela não pode entrar em nenhum túnel de São Paulo. Então o que acontece? Aqui o túnel da Maria Maluf ali, quando ela está indo com o carro dela, ela acha um desvio, mesmo que ela precise passar assim, seguir em frente, ela encontra um desvio e ela sai por uma outra ponta onde ela consegue sair ali na frente da Tancredo Neves e continuar o percurso dela. Mas se ela entrar dentro do túnel, ela tem uma síndrome do pânico na hora. Então, o que acontece nesses casos, né? Você tem que pesquisar. E aí, né, em algumas situações, conforme a gente vai
trabalhando a situação do cliente, a gente chega em situações até que o cliente ele se vê num beco sem saída, né? No caso, síndrome do pânico tem muito a ver com isso, a pessoa se sente num beco sem saída. E aí vem essa situação. E uma assim, das imagens que havia com relação a essa cliente é que ela, assim, onde começou o processo dela? Foi numa situação de doença do pai dela, o pai dela foi internado, e o médico veio até ela e falou que o seu pai só tem 3 meses de vida. E ela dividiu aquilo apenas com o marido dela, mas não podia dividir com mais ninguém da família. Não podia dividir com a mãe, não podia dividir com as irmãs, não podia dividir com ninguém. E ela ficou 3 meses esperando o pai dela morrer, e o pai dela realmente morreu. Quer dizer, eu não posso fazer nada, um beco sem saída. E a partir dali, ela começou a ter crises de síndrome do pânico, que aconteceu tipo assim, uma vez por ano, aí começa a espaçar, mas sempre tem aquela situação da crise. E sempre tem gatilhos que acionam a crise do pânico, de síndrome do pânico, que é a situação mais grave de ansiedade. Então eu tive a felicidade de atender algumas pessoas, várias pessoas durante a semana da síndrome do pânico e trazer, né, pelo menos para essas pessoas, um bom atendimento e conseguir ajudá-las a sair de situações onde a ansiedade realmente estava pegando elas muito forte. Agora eu vou abrir um pouquinho para dúvidas, questões que as pessoas queiram fazer. Tem algumas perguntas que me foram feitas por clientes que eu vou estar respondendo aqui. Uma das perguntas, né, já vou até aproveitar, é sobre se a ansiedade pode causar pressão alta, né? Na verdade, a pessoa já tem um quadro de pressão alta. Ela sempre agrava o problema da pessoa, né? Se a pessoa tem um problema físico, a ansiedade pode levar ao agravamento desse problema físico, e é importante, quando a pessoa tiver um agravamento de um problema físico com pressão alta, que ela vá imediatamente ao médico para que o médico possa ajudá-la. Tá, o Ayrton pergunta aqui, o que faz uma pessoa chegar a este estado, né? Esse estado de... Eu vou responder da seguinte forma, tá, Ayrton? Como é que funciona assim, o nosso sistema, a nossa mente? Tá? Todo problema, se vocês observarem, ele começa pequeno. Tá? E ele vai aumentando de tamanho conforme vai passando o tempo e você não vai resolvendo aquele problema. É como eu criar formiga na minha casa. Decido montar um pequeno formigueiro aqui em casa. E aí eu perco o controle desse formigueiro e ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, ele vai tomando conta. De repente você vê ninho de formiga em tudo quanto é lugar e que acaba tomando conta da estrutura do jardim, da estrutura da casa e que pode trazer vários problemas para você. Então, quando você começa a perceber que você está entrando nesses processos, você tem que... o que está acontecendo? Qual é a programação mental? Qual é a programação mental que está se repetindo na minha vida que faz com que eu tenha essa situação de ansiedade? Tudo é um programa da mente. Eu vou responder também a pergunta da Jaqueline. Tá? Theta Healing é uma das técnicas que eu conheço. Eu uso outras técnicas, mas eu uso 90% de Theta Healing nos meus atendimentos. Tá? No Theta Healing, o que acontece? A gente vai atrás, tá? É uma pesquisa, né? A gente vai atrás do que está por trás do problema. Nunca é uma coisa que está muito aparente. Você vai pesquisar dentro da mente do cliente, tá? Junto com o cliente, você vai pesquisar onde tudo começou. Porque se eu chego aonde começou e faço um processo de cura ali onde começou, onde eu mudo a programação, onde eu esvazio os sentimentos que estão envolvidos naquela situação, estão presos naquela situação, eu consigo neutralizar o processo da ansiedade. E às vezes existem mais de uma causa dentro do cliente, né? Às vezes a gente pensa, poxa, agora eu resolvi essa questão. Só que aí ele teve uma redução da ansiedade, mas ele ainda não perdeu tudo.
Então, qual o processo? É continuar procurando, é continuar cavando, né, a crença, que a gente chama, cavar a crença. É continuar cavando dentro do cliente até você encontrar a causa raiz e ali você alterar toda a programação que está dentro da mente dele. E com essa alteração da mente da pessoa, a pessoa entra num processo em que ela começa a tomar o controle da vida dela, a assumir o controle da vida dela, que é o mais importante. Não só para as questões de ansiedade, mas para todas as questões envolvidas com a vida da pessoa. Tá? Então, como é que é o processo? Eu vou contar um processo meu aqui, por exemplo, de emprego, né, que sempre piorava, né, quando eu era CLT. O que acontecia? Eu tinha uma situação que eu entrava no emprego, eu ganhava menos que os meus colegas e eu brigava com os chefes. Vou resumir bem rapidinho. E eu brigava sempre com o meu chefe. Então, ele nunca me dava aumento de salário. Por quê? Porque eu era um cara rebelde ali. E o que acontecia? No próximo emprego, a coisa ia piorando. No próximo emprego, a coisa ia piorando. Cada emprego que passava era pior para mim. Eu sofria mais nos empregos. E no meu último emprego foi o pior de todos. Foram os 3 piores anos da minha vida. E aí eu fui pesquisar o que aconteceu comigo. Por que eu sofria com isso? Aí eu percebi que eu tinha um problema de autoridade, tá? Uma questão de autoridade da infância, tá? Que eu desafiava sempre a autoridade de pai, de professor. Eu sempre estava lá desafiando essas pessoas. Isso não agrada a ninguém, então as pessoas não me dão as coisas que eu quero. E por isso eu também não tinha aumento de salário, não ganhava as coisas. Então é um programa e ele vai piorando até você entender o mecanismo que está por trás, ir atrás desse processo e mudar esse mecanismo. E isso é para tudo. É assim que o Theta Healing atua principalmente. Tá? Então eu vou pesquisar, eu vou voltando nos processos até achar a questão onde tudo começou. Vamos lá. Existe mais alguma pergunta, pessoal? Com relação a isso, com relação a como é que é o processo, como é que, às vezes, em 1, 2 sessões, a gente consegue tirar a ansiedade crônica de um cliente? Se não existe, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a questão da ansiedade e obesidade, né? Tá muita gente que está descontando ansiedade na comida, né? A pessoa está super ansiosa e ela vira um poço sem fundo, né? Começa a comer, começa a comer, começa a comer. Por quê? O que está acontecendo, pelo menos nessa pandemia? As pessoas estão vendo que a situação não está boa, são só notícias ruins, assustadoras, tanto da doença quanto da economia. E aí a pessoa vai entrando num quadro assim, de ansiedade e muitas descontam na comida. E aí o que acontece? A pessoa não consegue parar de comer. Ela pode fazer, às vezes, a dieta que ela quiser, ela pode fazer o programa de exercícios que ela quiser, ela pode fazer tudo, e ela percebe que ela não emagrece. Assim como também tem pessoas que, quando entram nesse processo, podem emagrecer, tá? Mas o normal, o que geralmente acontece é da pessoa entrar no processo de entrar até em vícios, né? Ou ela engorda, ou ela come e bebe também. Então, tudo isso causa um problema para a saúde da pessoa. E aí, o que se pode fazer? Como é que isso começou? De que jeito isso começa? Dentro da mente da gente, tá? Então a pessoa que ela tem uma vontade louca de comer, causada pela ansiedade, ela sofre muito com isso. Parece tipo uma espécie de fissura de droga, né? Às vezes quando a gente trata uma pessoa que é drogada, a gente vai descobrir onde é que está a fissura, o que causa a fissura da droga da pessoa. E tem gente que tem fissura por comida. Tem gente que não pode comer um docinho, ela tem que comer a bandeja inteira de doces. Isso tudo está dentro de um sintoma de ansiedade.
Então, quando a gente resolve também as questões de ansiedade da pessoa, a pessoa começa a emagrecer também, né? Eu tenho vários casos de clientes que vêm tratar outras coisas e já emagreceram de 5 a 17 quilos tratando outras questões. Elas não vieram tratar obesidade, elas vieram cuidar de outros assuntos. Tá? Então, a partir do momento que você percebe que a obesidade é um problema, existe uma forma de você atuar diretamente na obesidade. Minha primeira cliente de obesidade, a Heloísa, eu posso até citar o nome dela, tá? Ela é uma pessoa, uma amiga pessoal. Ela tinha obesidade mórbida desde sempre, desde criancinha ela era obesa mórbida. E quando eu fui falar no começo, né, quando comecei a atuar até com o Theta Healing e fui conversar com ela, porque ela tinha câncer, ela estava fazendo um tratamento de câncer. E aí fui falar assim, olha, dá para melhorar algumas coisas do câncer usando Theta Healing, algumas questões, né? Porque o câncer também tem muitas coisas que estão relacionadas a padrões mentais da pessoa, padrões de crenças. Então, você ajudando a resolver esses problemas, você ajuda também a pessoa no processo de cura dela e do tratamento dela. E aí eu fui conversar com ela nesse sentido. E quando eu falei para ela da questão da fissura por comida, né, não da fissura por comida, mas eu falei de um processo de um cliente que tinha uma fissura por alguma coisa. Ela chegou, olhou assim e falou assim, Daniel, eu quero fazer esse processo com você, mas eu não quero fazer para o câncer. Eu quero fazer para a obesidade. Esse é um problema que eu tenho desde pequenininha, desde que me conheço por gente. Eu já fiz de tudo. Durante 20 anos, eu fiquei fazendo tratamentos diversos, em diversas áreas, diversas técnicas, e nunca consegui resolver esse problema. E aí, o que aconteceu? Eu falei, tudo bem, fiz todo o processo com ela, dentro da técnica, e passou 2 dias, né, no sábado, ela mandou uma mensagem para mim, que ela naturalmente reduziu a quantidade de comida que ela consumia em 60%. Aí fiquei assim, nossa, 60%? E sem tomar um remédio, assim, sem fazer nada extra, simplesmente ela sentiu menos vontade de comer. E aí o que aconteceu? Passado alguns dias, eu encontrei com ela e falei assim, aí, Elô, como é que estão as coisas? Aí a Elô chegou e falou assim para mim, Dani, você não sabe. Todo dia de manhã, a empregada vai lá em casa, ela leva pãezinhos. Eu sempre como 2 pãezinhos, não como 1, eu como 2. E eu não consigo mais comer mais do que um pãozinho agora. Então eu fico assim surpreso, né? Poxa vida, então, né? Que bom que esse processo ajudou ela, né? Infelizmente, essa minha grande amiga Elô não está mais entre a gente, né? O câncer, né? Um processo de complicação da cirurgia a levou. Mas ela foi uma grande inspiração para mim e a partir dela eu vi o sofrimento que está por trás das pessoas que sofrem de obesidade, né? E poder ajudar essas pessoas é algo incrível. Deixa eu mandar um alô aqui para Kelly. Kelly, gratidão a você por estar aqui na nossa live. A Cristina Lúcia, seja bem-vinda. A Silvana Nuno, seja bem-vinda. Deixa eu pegar a pergunta aqui da Jack Oliver, Jaqueline. E como o Theta Healing pode ajudar nessa questão? Tá. Eu não sei se eu consegui te responder totalmente, Jaqueline, sobre como o Theta Healing pode atuar para ajudar você a resolver a questão. Tá? Eu gosto de usar, além do Theta Healing, a EFT, Emotion Freedom Technique, que é a técnica de liberação de emoções. E também gosto de usar técnicas da PNL. Eu sou praticante de PNL desde 97, né? Tenho uma formação já um pouco antiga nessa área. E às vezes uso um mix de técnicas que funciona muito bem. Então, quando eu faço um atendimento para um cliente, eu uso muito Theta Healing, 80%, porque eu consigo entrar em conexão melhor com o cliente.
Mas eu uso também PNL e uso EFT. Às vezes eu preciso usar uma outra técnica para ajudar o cliente a entrar dentro de um processo do Theta Healing. Mas basicamente é isso. Alguma pergunta? Olha aí, Kelly, gratidão, Kelly. A Kelly, ela é minha cliente, já foi atendida aí para algumas coisas, a gente resolveu algumas questões. Sou muito grato a Kelly por estar aqui, por deixar esse pequeno depoimento. Bom, então eu vou falar um pouquinho, pessoal, do meu programa do dia 15 de agosto, ok? Eu comecei com ansiedade, né? Da ansiedade nós estamos dando o próximo passo, nós estamos indo para alguns problemas específicos, né? Estamos indo para obesidade. Então, por que eu estou fazendo esse atendimento? É um atendimento online, é um atendimento que vai estar aberto para um público, não vai ser um atendimento individualizado, mas vai ser um atendimento eficiente, efetivo, que a gente vai dividir em 4 fases, né? Eu vou dividir esse atendimento em 4 fases, dentro desse mesmo atendimento, onde um dos principais pontos, né, para você tratar a pessoa de obesidade, as questões de autoestima, né? A pessoa está com a autoestima lá embaixo, né? A pessoa vai para a academia, mas ela não consegue continuar na academia porque todas aquelas pessoas magras, bonitas, e ela se vê gorda, e ela fala, eu não vou lá porque isso me desincentiva a continuar. Então, a pessoa prefere deixar de ir na academia. Aí ela entra em 1000 dietas, mas ela não consegue manter. Por quê? Porque existe um programa por trás da obesidade. Existe um ciclo, e esse ciclo é individual, tá? Cada pessoa tem o seu próprio ciclo das coisas. Então, quando a pessoa vem aqui, eu procuro descobrir qual é o ciclo. Se vocês observarem, tudo tem um padrão, até relacionamento. Se vocês olharem os seus relacionamentos passados, vocês vão perceber que entre o relacionamento atual, ou o último que você tinha, e os anteriores, existe muita semelhança, né? E não vejo semelhança nenhuma. Pode ter certeza que se você sentar aqui na cadeira, eu vou encontrar e você vai concordar comigo com todas as semelhanças de todos os processos. E na obesidade também existe isso. Tem questões que vão desde proteção, né? Tem, por exemplo, situação, eu não gosto da coisa que eu estou fazendo. Né? Por exemplo, imagine que eu sou modelo de moda, né? Resolvi virar modelo, que tem que ser super magro, tá? Só que chega um momento que essa profissão, para mim, vira uma grande merda. E eu falo assim, não quero mais isso, não quero mais isso. Internamente, se não quero mais isso, não quero mais isso, o que vai acontecendo? Eu vou ficando gordinho, vou ficando fora do tamanho do manequim dos modelos. Ou vai acontecendo alguma outra coisa que vai fazendo com que você saia daquela situação que você não quer estar. Às vezes situações de abuso, a pessoa passou por vários abusos. Então uma mulher bonita, que ela desde pequena, ela chama atenção, então as pessoas ficam na cola dela, né? As pessoas ficam na cola dessa menina e ficam paquerando, homem grande, adulto, todo mundo na cola com a menina, e ela se sente acossada, com medo, né? E tem até uma cliente que um cara ficou perseguindo ela há 3 anos, e ela falava para os adultos, e os adultos não davam atenção para ela. Tá? Então, todos esses processos geram o quê? Eu preciso me proteger. Uma forma de me proteger é o quê? Ficar gorda, porque, segundo os critérios de beleza, de repente o gordo não vai atrair aquela situação de assédio. Tá? Então, são várias coisas que podem estar por trás de um processo de obesidade. Por isso que é importante eu descobrir qual que é o processo de obesidade que está por trás de cada um. A partir daí, a gente muda a chave, a gente quebra esse ciclo, muda a chave para que a pessoa comece a emagrecer. Só de fazer esse tipo de coisa, a pessoa já começa a perder peso.
A seguir é entender quais são as crenças que estão por trás da obesidade, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, minha mãe fazia de tudo para me engordar, né? E eu sempre fui magrinho, né? E a minha mãe enfiava comida em mim, entuchava comida em mim, e eu não queria comer de jeito nenhum, eu não comia, era muito ruim. Dei muito trabalho para minha mãe nesse quesito, porque na cultura, né, da família portuguesa, as crianças gordinhas é que são saudáveis. O sucesso da mãe está enquanto o filhinho dela é aquele pimpolho rechonchudo, gorduchinho, né? E não era o meu caso, eu fugia disso. Então, dentro da cabeça da minha mãe, aquilo não ia muito bem. Até estava conversando com um amigo que é nordestino, que ele fala que também família nordestina é a mesma coisa, né? Eles olham para ver se as crianças estão gordinhas, né? Então, o que importa é que a criança esteja gordinha. Fora outras coisas. Então tem esse tipo de coisa. Também a pessoa, todo mundo é gordinho na família. Se eu for magro, eu vou me sentir um peixe fora do aquário, né? Vou sentir que eu não pertenço àquela família de gente gordinha. E eu amo meus pais, que são gordinhos, eu amo minha mãe, que é gordinha. Então eu quero ser que nem eles, eu quero ser gordinho que nem eles. Então, existem muitas coisas que podem estar por trás da obesidade, né? E é uma questão de trabalhar, pesquisar e descobrir, né? Então, deixa eu ver as perguntas. Tá. A Kelly está falando aqui, ela me autorizou a contar o processo dela, né? A Kelly, quando ela era assim pequena, ela perdeu o pai dela, e o pai dela era aquele super pai, aquele cara assim, o verdadeiro pai de princesa, né? Um cara assim excepcional, uma pessoa muito digna, uma pessoa assim que tratava ela como uma verdadeira rainha. E a partir do momento que o pai dela se foi, quando ela tinha 10 anos, todas as questões, até de relacionamento dela, eram pautadas em como o pai a tratava. Então não havia um homem, e é muito difícil, né, Kelly, as pessoas serem que nem o seu pai, né? Não havia um único homem que atendesse esses quesitos de ser como o pai da Kelly, né? Até no começo, o cara aguentava, tipo, o cara ficava 1 semana, 2 semanas, mas depois ele ia perdendo o fogo nesse negócio, né? Tipo, do tratamento, e a Kelly falou, poxa, mas não é a mesma coisa, tá? A partir daí, você vai mexer na questão do relacionamento. Como é o relacionamento? Eu posso mudar programações no relacionamento para quê? Para melhorar os meus relacionamentos. Então, a Kelly, tomara que a Kelly hoje em dia, né, Kelly? Tomara que você esteja no bom caminho dentro da parte dos relacionamentos, já que você percebeu qual era a sua programação, que atrapalhava tanto a sua parte de relacionamento, e que você siga sempre em frente, né? Tá. O Ayrton falou aqui, o luto deve ser de 70 dias e hoje as pessoas não estão conhecendo e obedecendo esta fase. Tá. Eu não entendi bem a pergunta, tá, Ayrton? Depois você esclarece um pouco mais, né, a colocação sobre o luto, né, se é o luto de pessoa ou se é o luto do relacionamento, né? Mas a questão importante é o seguinte, está dentro da nossa mente a nossa mudança. A gente pode mudar a nossa vida, a gente pode mudar os nossos programas, a gente pode mudar tudo, desde que a gente queira mudar, desde que a gente esteja disposto a ir lá, aqui, dentro da cachola, dentro da nossa consciência, buscar onde está o problema. E a partir daí, descobrir como mudar a chave. Para mudar a chave é super fácil. Então, dia 15 de agosto, as pessoas que quiserem emagrecer estão todas convidadas, tá, a entrarem na bios aqui do Instagram. No primeiro botão tem lá essa sessão que vai ser a sessão específica sobre obesidade, uma sessão de atendimento online, tá, onde a gente vai colocar vocês todos dentro de um grupo,
tá? E a gente vai fazer todos os processos, tá? Pelo menos vão ter 5 a 6 técnicas nesse atendimento, técnicas diferentes, onde a gente vai procurar identificar quais são os padrões que fazem a pessoa ficar obesa, né? E aí a pessoa, ela vai saber, ela vai descobrir. E a partir daí a gente vai poder mudar a chave dessa questão do emagrecimento para cada um e fazer a pessoa emagrecer de uma forma mais saudável e feliz. E o valor dessa sessão é de apenas R$150. Quem faz sessão comigo sabe que os meus valores de sessão normais não são esses, tá? Eu cobro muito mais por uma sessão e geralmente eu preciso de um programa bem completo para ajudar as pessoas. Mas eu desenvolvi esse programa para quê? Para a pessoa iniciar um processo e conseguir se manter no processo emagrecendo e emagrecendo de uma forma leve, emagrecendo de uma forma saudável, sem tanto sofrimento. Certo? Vamos lá. Pessoal, ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma questão? Tá? Eu já falei sobre ansiedade, já falei sobre obesidade. Vocês têm dúvidas sobre mais alguma coisa, algum assunto que vocês gostariam de falar? Porque o assunto da mente, ele é muito amplo, né? E o assunto da mente, eu poderia ficar aqui 2, 3 dias falando como são os processos. Eu posso citar 1000 cases de processos para vocês verem como eles funcionam e como eles afetam a vida das pessoas, tá? Então, você conseguir descobrir quais são seus padrões e poder alterá-los, cara, é uma bênção, é uma super bênção. Eu mesmo ainda estou em processo, né? Porque a gente não para nunca, né? Relações tóxicas e pessoas tóxicas. Ok. As relações tóxicas é quando você sente que você está perdendo seu espaço para outra pessoa, tá? A pessoa, ela entra, ela bota o pé na porta, ela vai entrando e ela vai dominando a sua vida. E às vezes você não tem força para você colocar uma barreira com relação a isso, para você impedir que a outra pessoa venha até você e essa pessoa faça um banzé da sua vida. Eu tenho uma cliente que ela desenvolveu um relacionamento com uma pessoa e ela tinha um negócio próspero, ela tinha um comércio próspero, e a partir do momento que um cara entrou na vida dela, assim, foi tantos problemas que ela acabou falindo, tá? O cara ajudou ela a falir o negócio dela. Quando ela teve que procurar emprego porque o negócio faliu, não tinha mais dinheiro, ele queria escolher o lugar onde ela ia trabalhar. O cara tinha muitos ciúmes e no final das contas ele voltou para a ex-mulher. Por quê? Porque acabou o dinheiro da moça, né? Acabou o dinheiro dela e o cara se mandou, né? Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado com os relacionamentos tóxicos? Não perder a nossa individualidade. É perceber quando a pessoa está passando de um certo ponto. Não é porque a gente está num relacionamento que nós temos que aceitar tudo desse relacionamento. Mas é muito importante você perceber por que você atrai esse tipo de relacionamento para a sua vida. Você está vibrando nesse sentido. E aí, a partir do momento que você consegue descobrir onde está esse padrão, onde está essa situação tóxica, dá para alterar, né? Dá para a gente mudar essa programação. Uma das crenças que eu mais tiro aqui de mulheres que vêm cuidar da parte de relacionamento é a crença homem não presta. Tá? Por quê? É um negócio, homem não presta, homem não vale nada, os homens são todos galinhas, os homens são isso, os homens são aquilo. Existe, se você abrir o Facebook, entrar naqueles grupos de discussão, é assim, uma pichação direta. Se homem não presta, o que você atrai? Se na sua crença homem não presta, você só atrai homem que não presta.
tá? Então precisa mudar esse padrão de crença, mudar essa vibração, porque aí o que acontece? Vai começar a se aproximar de você pessoas dentro desse padrão vibracional novo, o homem que presta, né? E aí você vai poder mudar o tipo de relacionamento que você tem para sua vida e ter um relacionamento saudável. Vamos ver mais alguma pergunta, pessoal? Com relação a relacionamentos tóxicos? Você sabe que essas questões de relacionamento, elas são tão interessantes, que sempre quando a pessoa vem aqui, eu sempre faço ela procurar qual é o padrão de relacionamento que ela tem e ela mantém com os parceiros, com os homens. E isso mostra muito para a pessoa. Ela só pode mudar algo que ela conhece, né? Então, Jaqueline, para afastar pessoas assim, você precisa mudar a seu padrão de vibração. Na verdade, a gente teria que ir, tá? Assim, teria que trazer você aqui, fazer a sessão, tá? E eu estaria identificando quais são os padrões de relacionamento que você tem, que você mantém com as pessoas, né? No caso, com pessoas deste nível. Se você der uma olhada na sua vida, você deve perceber que vários homens que passaram na sua vida, eles têm um certo padrão. A partir daí, tá? Quando a gente descobre qual é o padrão de relacionamento, a gente vai identificar onde começou isso. E muitas vezes é na infância. Tá? Os relacionamentos tóxicos estão muito presentes na infância da gente. Tá? A gente vai pesquisar lá de 0 a 7 anos de idade, geralmente. E lá a gente vai conseguir achar. Por que você tem esse tipo de relacionamento tóxico com a pessoa? Por que tem que aceitar isso das pessoas? Por que tem que aceitar uma pessoa que entra na sua vida para dominar a sua vida, estragar a sua vida, acabar com a sua área financeira, né? Transformar a sua vida no inferno? Às vezes você vai parar até no hospital ou passa por situações muito ruins que levam, às vezes, anos para se recuperar. Eu conheci uma moça em São Caetano que ela teve um relacionamento e se você falasse para ela, você não quer namorar alguma coisa, ela, Deus me livre, né? Ela nunca falou exatamente o que foi que aconteceu nesse relacionamento que ela teve. Só sei que ela está solteira até hoje e eu conheço ela há uns 30 anos. Então, o que aconteceu com ela? Por que esse relacionamento que ela teve causou esse trauma tão forte nela a ponto dela querer fugir? Apareceu um cara na frente, um homem, sai correndo. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Que aí a gente já vai encerrando aqui a nossa live. Elaine Perassoli, minha grande amiga de São Caetano, terapeuta, está aqui presente, me prestigiando. Muito grato a você, Elaine. Se vocês não tiverem mais nenhuma questão ou dúvida, eu vou encerrar a live. Se vocês quiserem conversar comigo depois no direct, fiquem à vontade. Tem muita gente aqui que tem também meu WhatsApp, também fica à vontade para conversar comigo. E vamos continuando, gente. E dia 15 tem o meu atendimento online para as pessoas com obesidade. Se vocês puderem indicar para as pessoas que estão nesse quadro de obesidade, que não conseguem nesse quadro de obesidade e ajudar essas pessoas, também será uma bênção para todos. É isso aí. Gratidão. Até breve. E vamos que vamos, gente.